19 horas, 41 minutos. É com muita alegria que damos início a mais uma live hoje. Uma live na qual acontece todos os domingos, às 19h30, na sala Zoom, e 19h40 inicia-se no YouTube. Queremos agradecer a todos que estão participando conosco, que fique atento aí, né, para participar, aproveitar o máximo desse maná que será entregue hoje, né, para vocês, e compartilhe o link da live com aqueles que você acha que já estão prontos para receber esse alimento sólido. Ok, irmãos? Então vamos dar início agora à nossa live, 19 horas 42 minutos. Boa noite definitivo a todos e a paz de Yahshua Mashiach. Irmão Bruno, a palavra está com você, irmão Bruno. Assim seja, meu amado irmão, em nome de Yahshua Mashiach. A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião em nome de Yahshua Mashiach, mesmo que cada um está na sua cidade, mas nós estamos aqui unidos pelo Espírito de Yahweh. Nós vamos estar iniciando com a oração, invocando o nome de Yahshua, o nome de Yahweh, que assim seja. Então, todos tomam posição em nome de Yahshua. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai, estamos aqui essa noite, cada um em sua cidade, papai, alimentando da palavra. Estamos aqui para receber o maná de cada dia que tu tem nos proporcionado, que tem nos dado, ó papai. Gratidão por tudo que tens feito em nosso meio. Grata a ti, ó Pai, por estar nos revelando, por estar trazendo a nossa memória das coisas celestiais a cada dia. Gratidão pelas promessas que tu está nos entregando a cada dia, por estar abrindo nossos olhos, renovando as nossas forças a cada dia, nos capacitando, nos dando sabedoria. Nós venho te pedir, ó Pai, essa noite, venha perdoar os nossos pecados. Venha nos usar como instrumento, aonde que nós colocar a planta de nossos pés, ó Pai. Que não seja nós, mas sim tu, venha resplandecer em nós, para que todos aqueles que venham nos observar, venham ver a ti, ó Pai. Porque tu é o único digno de toda adoração, e ao forte e valente. Tu que se entregou, papai, no madeiro, para reconciliar os da terra e os do céu. Gratidão, papai, por todos os benefícios que tem feito por nós, por todos os benefícios que tu tens feito por nós. Gratidão é a palavra, é uma das palavras que nós direcionamos a ti, Pai. Vai até o encontro de cada irmão que está nessa live, participando dessa live hoje, Pai. Vai até o encontro dos familiares deles. Tenha compaixão dos familiares de cada um. Venha compartilhar o nosso espírito com os nossos familiares. Venha nos usar como instrumento. Venha fazer que saia da nossa boca, Pai, palavras que venham mexer com eles, que venha
edificar eles. Conduza os nossos passos, enxerta em nossos corações as tuas palavras, derrama a cura, derrama a vitória sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Não deixe o alimento físico e nem o alimento espiritual faltar em nossa vida. Ó, papai, venha nos dar força a cada dia para estar caminhando nesse deserto. Venha renovar as nossas forças a cada manhã, cada dia, e nos dê mais e mais autoridade para passar das barreiras, pisar em serpente e escorpiões. Gratidão, papai, por tudo que tens feito por nós. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Aleluia, adorado seja Yal. Aleluia, adorado seja Yal. Aleluia, adorado seja Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja, amados irmãos. Feita a vontade do papai Yalcha, qual se entregou por nós no madeiro. Paz de Yalcha seja com todos os amados irmãos. Eu queria estar lendo com os irmãos Apocalipse 3:7. 3:7. Por quê? Porque é a era que nós estamos vivenciando. Apocalipse 3:7. Fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando e ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam e audi, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se aos teus pés e reconheça que eu te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Iau, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Iau e o nome da cidade do meu Iau, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igual nós vemos, a palavra da perseverança. Guardaste a minha palavra, não renegaste o meu nome. Guardaste a minha palavra de perseverança. Perseverança, irmão. Filadélfia é perseverante. Eu falo com os irmãos que é da natureza nossa. Papai Iau já sabia que nós iríamos perseverar. Por isso que o anjo, quando transmitiu as cartas à igreja, através do espírito de Iau, já deu a certeza que ele mesmo viria na era de Filadélfia, mas a porta estaria aberta por conta da perseverança.
Porque quando Iau, ele decreta uma palavra, ele não volta atrás. E quando nós vê aqui no 3:7 falar, o anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim diz, o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha e fechando ninguém mais abre. Aí, nós já fizemos estudo, mas vamos estar abrindo lá, e Isaías 22. Aí os irmãos guardam. Assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quando nós abrimos Isaías 22, é para deixar o link. É para deixar um link. Quando nós pega aqui em Isaías 22, fala assim, por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Tem que achar ali aqui. Cravá-lo-ei como cavilha em lugar firme. Será trono de glória para a casa de seu pai. Nele suspenderão toda a glória da casa de seu pai, os seus rebentos, os seus ramos, todos os objetos miúdos, desde as taças até o jarro. Nesse dia, diz Iau dos exércitos, será removido a cavilha cravada em lugar firme. Ela será cortada e cairá. Então se desprenderá o fardo que pesava sobre ele, porque Iau falou. Viu, irmão? Por quê? Deixando o link que aquele que ia ter a chave de Davi, ele iria sair daquela posição que foi dado a ele uma posição de honra, ia sair, e todos aqueles que apoiavam, que estavam apoiados sobre ele, ia ser trazido aqui para a terra junto com ele. Ia vir aqui para a terra, ia ser removido. Todos aqueles que estavam apoiado nesse que tinha a chave de Davi, apoiado no servo, Eliaquim, veio na terra com ele, todos aqueles que acompanhavam ele. Hoje, para muitos, quando nós falamos de anjos, quando nós falamos de seres celestiais, estão aqui na terra, em um corpo de carne, para muitos é um absurdo. Mas aqueles que são celestiais compreendem. Por quê? Aí nós abre lá em Daniel 12. Em Daniel 12. Quando nós vê aqui em Isaías 22, 24 fala, 22, 25 fala, nesse dia, diz Iau dos exércitos, será removido a cavilha cravada em lugar firme. Será removido por quê? Porque aquele que estava numa posição de honra foi trazido aqui para a terra. E todos aqueles que eram submissos a ele. E quando pega aqui em Daniel 12:1, fala assim, ó, nesse tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo teu povo escapará. Teu povo escapará. Isto é, todos que se encontram escrito no livro. Todos que se encontram escrito no livro.
todos filhos bons, muitos bons, iam voltar para a posição de honra, ia ser poupado dessa tribulação que é citado em Apocalipse 3:7, por não renegar o meu nome, te pouparei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. E quando nós vemos aqui, isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. E quando nós pega aqui em Lucas 12, Daniel 12, nós acabamos de ler, aí nós vai lá em Lucas 12. Fala assim, fala assim, 12:8. Lucas 12:8. Fala assim, eu vos digo, todo aquele que se declara por mim diante dos homens, o Filho do Homem também declarará por ele diante dos anjos de Al. Aquele, porém, que houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Ial. Mostrando a questão do renegar. Porque todo aquele que renega, todo aquele que nega a mensagem de Filadélfia, está negando a palavra de Ial. Por quê? Porque o mensageiro e todos aqueles que ministram, não está ministrando por ele mesmo. Está ministrando pelo Espírito de Ial. Está sendo movido pelo Espírito de Ial. E quando nós vemos aqui, eu vos digo, todo aquele que se declara por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Ial. Viu que ele fala diante dos anjos de Ial? Por quê? Porque nós vemos que Ialcha estava falando aqui, mas ele sabia que ele tinha recebido o nome acima de todos os nomes, ia receber o nome acima de todos os nomes, que é Ial forte e valente. E nós vemos aqui que fala assim, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Ial. Porque ele recebeu a autoridade de Ial, mas ele se fez homem. Ele se fez homem. Ele não agiu como Ial. Ele deixou Ial tomar frente, mesmo tendo toda a autoridade, mesmo recebendo essa autoridade. E quando nós pega na carta de Sardes, quando nós vamos lá na carta de Sardes, queria que os irmãos estivessem abrindo lá, Apocalipse 3, 4. Fala assim, em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Elas andarão comigo vestido de branco, pois são dignas. O vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos, Viu que ele já fala Pai? Aqui ele fala Pai. E quando nós pega aqui em Lucas, em Lucas 12:8, fala assim, eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem, você viu que é duas pessoas? Fala o Filho do Homem.
também se declarará por ele diante dos anjos de Ial. Aqui ele já fala Ial, e aqui em Sardes fala Pai. Por quê? Ial, Yahshua sabia que ele ia receber o nome de Ial. Ele sabe. E quando nós vemos aqui em Apocalipse 3, Apocalipse 3:5, fala assim: ao vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Viu? De meu Pai e de seus anjos. E quando nós pega aqui em Apocalipse 20, Apocalipse 20, 22, 16, fala: eu, Yahshua Mashiach, enviei meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Viu que ele fala sobre enviou um anjo? Quando nós pega aqui em Apocalipse 1, fala sobre Apocalipse 1, fala assim: revelação de Yahshua Mashiach, de Ial lhe concedeu, Ial lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo enviado ao seu servo e ao Hana, o qual atestou tudo quanto viu como sendo a palavra de Ial e o testemunho de Yahshua Mashiach. Viu? Que ele fala assim, ó, o qual atestou tudo quanto viu como sendo a palavra de Ial e o testemunho de Yahshua Mashiach. Mostrando que esse anjo estava transmitindo toda essa palavra, direcionando para Yahshua, que se tornou Ial filho. É igual quando nós pega aqui Apocalipse 19. Quando nós pega aqui Apocalipse 19:9 fala assim: quando nós vemos que João e Alhana vai se prostrar, e esse mesmo anjo, ele fala, quando João vai adorá-lo, ele fala: não me adora. Quando nós pega aqui Apocalipse 19:9 fala assim: a seguir disse-me, escreve, feliz aquele foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Ial. Aí Alhana, João, caía então aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não, não faça. Sou servo como tu e como teus irmãos, que tenho testemunho de Yahshua e Ial que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia e o testemunho de Yahshua. Viu, irmão? Por quê? Porque aqueles que são fiéis, irmão, não quer aparecer, quer transmitir toda adoração ao papai e ao forte e valente, colocando ele em posição de honra. Ele está à destra de Al Supremo, na luz inacessível. E quando nós vemos aqui que ia se levantar, Mical, isso aí não era para o nosso mal, mas sim para o nosso bem, porque todas as autoridades foram estabelecidas para o nosso bem. Romano deixa bem claro. E quando nós vemos a palavra falando, eu queria que os irmãos abrissem lá em Éfeso. Éfeso 4:12.
Porque nós não estamos aqui, irmão, para ficar pregando nada. Nós estamos aqui para pregar o evangelho eterno. Porque o que nos dá força, e deu força até os de Esmirna encarar a morte, é o evangelho sem fermento. Por quê? Porque com o evangelho sem fermento não tem barreira. Não tem escorpião, não tem serpente. Quando nós pega aqui em Éfeso 4:12, fala assim, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo do ungido, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude do ungido. Porque tudo até hoje que foi ensinado nesse mundo todo, irmão, não chegou perto da verdade. Porque aqui fala para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo do ungido, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh. Por quê? Ainda não tinha chegado o quê? O pleno conhecimento. Mas por que hoje nós estamos tanto com essa certeza dessa palavra que está sendo ministrada por Filadélfia? Aí nós abre lá em Daniel. Abre lá em Daniel 8:9. Fala assim, de um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na do oriente, como na do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando aos pés, chegou até a se exaltar contra o príncipe do exército, abolindo sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. E o exército, sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. A verdade foi jogada por terra. Nós estamos aqui pregando a verdade. A verdade. Por isso que começa em Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja, Filadélfia, escreve, assim diz o santo e o verdadeiro. O santo e o verdadeiro. Aquele que era santo e verdadeiro foi jogado por terra, junto com seu exército. Aqueles filhos bons, muitos bons. Mas como que a verdade ainda não estava sobre a terra, não tinha chegado o tempo de anunciar o evangelho eterno sem fermento, nunca foi falado sobre esse exército. Nunca tinha sido falado sobre esse exército. Mas hoje, o papai está trazendo à tona a verdade. Está nos lembrando de quem somos. Está nos lembrando. E quando nós vê lá aquele centurião dando
aquele testemunho de fé, vendo que o papai Yahshua, o Mashiach, veio em carne e tinha figos bons, muito bons, anjos celestiais, o qual executava a ordem do papai Yahshua Mashiach. Executava a ordem e não precisava nem dele mandar, porque nós prestava atenção cada passo dele, para que o ministério dele fosse perfeito nessa terra, porque foi confiado. Ele confiou, ele entregou a mina, ele entregou às minas autoridade para o seu primogênito e para o seu exército. Entregou, confiando, e fez um pedido: não deixe eu ser enterrado nesse Egito. É tremendo demais, irmão. E esse mesmo exército aparece tanto no começo quanto no fim do ministério do papai Yahshua. Quando nós abrimos lá em Lucas 2, Lucas 2, Lucas 2:8. No evangelho puro, de Lucas, o qual começa, pode estar abrindo aí Lucas 2:8, no começo ele já começa dando explicação, porque quando nós pega aqui, quando nós pega aqui quando nós pega em 2 Timóteo 2:4, fala assim: ninguém engajando no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil, sem que quer dar satisfação àquele que o argimentou, aquele que o alistou, aquele que escreveu o nome no livro. E Lucas, quando nós pega aqui Evangelho de Lucas, sem fermento, ele já começa dando satisfação àquele que o argimentou. Lucas 1:1, ele já começa: visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo, desde o princípio, escreveste de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez do ensinamento que recebestes. Viu? A satisfação é nisso que nós vemos um bom soldado, dando satisfação, sendo submisso à autoridade que o alistou para o exército. Enquanto o livro de Mateus chega lá e pá, nasceu e parará e pororô e começa e não dá nenhuma satisfação, colocando o semideus. E todos aqueles que não confessam que Yahshua Mashiach veio em carne, esse não pertence a Yahweh, esse pertence ao anti-Mashiach. E todos aqueles que não amam a sabedoria de Yahweh forte e valente, ama a morte. Quando nós pegamos aqui em Lucas,
2:8 fala assim: na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. Montavam guarda a seu rebanho. O anjo do mestre apareceu-lhe. O anjo do mestre apareceu-lhe. E a glória do mestre envolveu de luz. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhe: não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Mashiach, o Mestre, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixa, deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Iau, dizendo: glória a Iau no mais altos do céu e paz na terra aos homens que ele ama. Viu o exército acompanhando, sempre tendo esse cuidado, com o papai, sempre tendo esse cuidado, sempre o acompanhando, sempre confirmando as obras da mão dele, para que a palavra dele fosse creditada. Quando nós pega aqui em Lucas 7, Lucas 7, a cura do servo de um centurião, 7:1 fala assim: quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaus. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Yauxa, enviou-lhe algum dos anciões dos Ialdins para pedir-lhes que fosse salvo o servo. Este, chegando a Yauxa, rogavam-lhe insistentemente: ele é digno de que lhe conceda isso, pois ama nossa nação e até nos construiu a sinagoga. E Yauxa foi com eles. Não estava longe da casa. E Yauxa estava indo para casa. Quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: mestre, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dizei, porém, uma palavra para que o meu criado seja curado, pois também eu estou sobre uma autoridade. Viu? Ele falando: eu também estou sobre uma autoridade. Porque Yauxa, ele estava sobre a autoridade de Iau Supremo. E tem os soldados. As minhas ordens. E a um eu digo: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E a meu servo: fazei isto, e ele faz. Ao ouvir tais palavras, Yauxa ficou admirado, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Por quê? Porque o exército celestial já tinha concluído a palavra de Iau, forte e valente, do papai Yauxa. Já tinha executado
E nós vemos que esse centurião era um homem de fé e muita fé. Nós vemos que ele era um homem de fé e ele já estava tendo a visão celestial, que aquele que estava sob Israel era um ser com uma grande autoridade, mas estava no corpo de carne. Ele confessou que Yahshua Mashiach veio em carne, mas ele também acreditava que havia um exército a mando dele. Porque aqueles que querem enxergar, aqueles que são humildes, mesmo que nessa terra tenham uma posição elevada, por quê? Porque Iau, ele não quer saber o que nós temos nessa terra. Ele quer saber do nosso coração, quer saber da nossa fidelidade com ele. Porque quem está agindo em nosso meio é Iau Supremo, para fazer justiça, igual o irmão falou. O irmão colocou aí na mensagem. Eu queria que o irmão Natanael voltasse aí. A mensagem que ele deixou aí de começo. Coloquei aí, Bruno. 1 Coríntios 13:3 fala: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Este três, mas o maior deste é o amor. Isaías, vamos lá, Isaías 61. Quando nós pega aqui em Isaías 61:6 fala: quanto a vós, sereis chamado sacerdote de Iau, sereis chamado ministro do nosso Iau. Isaías 66:6, que eu estou lendo. Serei ministro do nosso Iau, alimentar-vos-ei das riquezas das nações, e a sucedereis em sua glória. Em lugar da vossa vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada. Em lugar de humilhação, tereis grito de júbilo, com vossas porção. Eis porque terão porção dobrada em sua terra e gozarão de alegria eterna. Com efeito, eu, Iau, que amo o direito e detesto o roubo e a justiça, lhe darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles aliança eterna. Sua posteridade será conhecida entre as nações, sua descendência no meio dos povos. Todos aqueles que os virem reconhecerão que são a raça que Iau abençoou. Quando nós pegamos aqui com efeito, eu, Iau, que amo o direito. Outras traduções, amo a justiça. Ele ama a justiça. Quando nós pegamos aqui em Salmos, vamos abrir lá em Salmos 18. Salmos 18, 25. Salmos 18, 25. E ao Shalom, que é 878. Salmo 18, 25 fala assim: Iau
me retribuiu segundo minha justiça, minha pureza, que ele vê com seus olhos. Com fiel, tu és fiel. Com íntegro, és íntegro. Com puro, puro com quem é puro. Mas com perverso, te mostra astuto. Pois tu salva o pobre e rebaixa os olhos altivo. Você viu? Com fiel, ele é amor. Ele é amor. Mas ele ama a justiça. E contra Iau, irmão, não se brinca. Contra Iau não se brinca, porque nós estamos sendo conduzidos pelo espírito de Iau. E a palavra dele tem que se cumprir. E quem parar na frente de Iau vai ser massacrado. Vai ser massacrado. Aquele que tiver alguma causa contra algum homem poderá ser julgado. Mas e aquele que tiver uma causa contra Iau? Quem o julgará? Ninguém. E aquele que blasfema contra o Espírito, não fazendo como aqueles bereanos, meditando, lendo, para ver se bate tudo que está sendo falado. Se não fazer igual ele, já chegar e falar, não, isso tudo é heresia, isso é aquilo. Mesmo que lá no fundo mexe. Porque todos esses que nos perseguem, que falou que isso tudo é heresia, já teve mensagem que foi deles para nós, falando que mexeu com eles, mas logo depois endureceu o coração novamente. Entende? Mexeu com eles. E ai daquele que querer atrapalhar a obra de Iau. Igual nós vemos que havia um exército celestial, a verdade foi jogada por terra. Aquele prego, o anjo de Iau, que anunciou a chegada de Iau forte e valente, viu que tinha um anjo, tinha um exército. Certo é que uma parte se rebelou. Mas tinha. Entende? Não averigua. Não faz como aqueles bereanos. Não faz. Já quer vir falar que é heresia. E aquele que blasfemou, está abrindo lá, em Lucas novamente, Lucas 12. Lucas 12, fazendo um link com Daniel 12. Fala assim, 12:8, fala, eu vos digo, todo aquele que se declara por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Iau. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, por isso, que se eu não me engano, é Hebreus 13:1 fala assim, o amor fraterno permaneça, não vos esqueceis da hospitalidade, porque graças a ela alguns sem saber acolheram anjos, sem saber acolheram anjos, porque Filadélfia é amor fraterno, Filadélfia significa amor entre irmãos, amor fraternal. E fala assim, não esqueceis do amor fraternal. O amor fraterno permaneça. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque graças a ela, alguns sem saber, acolheram o anjo. Viu? Quando nós pega aqui em Lucas 12, fala assim, 12:8 fala, eu vos digo, todo aquele que se declara por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Iau. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Iau.
todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado, mas ao que houver blasfemado contra o Espírito de Yahweh, não lhe será perdoado. Por quê? Porque, irmão, Yahweh levou Yahusha, que se tornou Yahweh Filho, para a destra dele, na luz inacessível. E ele quer fazer justiça. Justiça. Por quê? Porque todos aqueles seres celestiais não quiseram ser governados pelo papai Yahusha. E Yahweh não quis nem conversa, não quis nem pôr a prova, porque ele já sabia. Ele não queria que o seu filho acabou de chegar da missão tivesse dor de cabeça. Tivesse que ficar inquieto, projetando para colocar tudo em ordem. Ele quer entregar tudo em ordem. Um reino inabalável. Ele quer pôr os inimigos debaixo dos pés. Debaixo dos pés de Yahweh Filho. Ele quer colocar tudo debaixo dos pés, tudo sobre a autoridade dele. Tudo, 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 tudo. E aí que entra o quê? O exército celestial. O exército celestial. E Yahweh, ele poderia fazer isso. Ele mesmo poderia. Mas Yahweh sempre usa as coisas fracas, os mais fracos, para destruir os mais fortes. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E assim também vai ser com nós. Assim, quando nós passar por essa provação de Hebreus 2:10, que nós estamos sendo provados para alcançar uma posição de honra, uma posição de glória. Porque quando nós pega aqui em Salmo 147, queria que os irmãos estivessem abrindo, lá em Salmo 147. Pode estar abrindo aí em Salmo 147, enquanto vocês vão abrindo. Quando nós pega aqui, os irmãos não precisam abrir, não. Em Lucas 12:6 fala, não se vende 5 pardais por 2 asses. No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Yahweh. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais que muitos pardais. Quando nós vemos, irmão, quando foi decretado a palavra contra os filhos de Eli por conta da desobediência, Yahweh sabia que o fim deles ia ser trágico. E ia deixar eles ir, por quê? Por conta da desobediência. Por conta da desobediência, foi concluída a palavra de Yahweh. Yahweh está falando, não tenha medo, porque eu vou lhes dar a vitória, porque desde lá de cima, foste fiel, e com fiel, ele é fiel, com íntegro, ele é íntegro. E assim como ele decreta uma palavra de juízo, assim ele decreta também uma palavra de vitória, e ele não volta atrás. Salmo 147 fala assim, hino ao onipotente. Louvai a Yahweh, pois é bom cantar ao nosso Yahweh. Yahweh reconstrói e ao Shalom reúne os exilados de Israel. Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma
por seu nome. Nosso mestre é grande, é onipotente, e sua inteligência é incalculável. E ao sustenta os pobres, e rebaixa os ímpios ao chão. Entoai a Iau o louvor, cantai ao nosso Iau com harpa. Ele cobre o céu com nuvens, preparando a chuva para a terra, faz brotar erva sobre os montes e planta úteis ao homem, fornece alimento ao rebanho e aos filhotes do corvo que grasnam. Ele não se compraz com o vigor do cavalo, nem aprecia os músculos do homem, e ao aprecia que o temem, aqueles que esperam seu amor. Glorificai a Iau, e ao Xalã, louva teu Iau, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas, abençoou os teus filhos no teu seio, pôs a paz em tua fronteira, com a flor do trigo te sacia. Ele envia ordens à terra e sua palavra corre velozmente, faz cair a neve como a lã, espalha a geada como cinza, e ele atira seu gelo em migalhas diante do seu frio. Quem pode resistir? Ele envia sua palavra e as derrete, sopra seu vento e as águas correm. Anuncia sua palavra a Jacó, seus status, as normas a Israel. Com nação nenhuma agiu deste modo, e nenhuma conheceu suas normas. Aleluia, adorado seja Iau. E quando nós vemos aqui, entoai a Iau, o louvor, cantai o nosso Iau com harpas, aí nós abrimos lá em Apocalipse 14. Vou estar abrindo lá Apocalipse 14, irmãos. Os companheiros do Cordeiro. Os companheiros do Cordeiro. Por quê? Porque Iauxa recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Nome de Iau. E nisso, ele passou a capa para quem? Para Mical, que se tornou Iauxa. E se tornou como? Um cordeiro como imolado. Parecia como imolado. Quando nós pegamos aqui Apocalipse 14, 1, fala assim: tive depois esta visão, eis que o cordeiro estava de pé, sobre o monte Sião, com 144.000, que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. De seu pai. Igual quando nós lemos lá na carta de Sardes, confessarei o seu nome. Vamos estar lendo aqui, carta de Sardes fala. Sardes 3:5 fala: o vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida, proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quando nós vemos aqui, fala que escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um fragor de águas, e ao ribombar de uma forte trovão. A voz que ouvi era como um som de citarista, tocando a sua citara, cantava um cântico novo diante do trono
vivente e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulher. Viu, irmãos? Fazendo um link direto com o Salmo 147. Cantai, cantai a Iau. Salmos 147. Vamos estar abrindo lá de novo. Fala assim, 147, versículo 7, fala: entoai a Iau um louvor, cantai ao nosso Iau com harpa. E quando nós vemos aqui no 2, fala: Iau reconstrói Iau Shalã, reúne os exilados de Israel. Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Por quê? Porque quando pega Hebreus 2:10, irmão, quando pega Hebreus 2:10, vamos estar lendo lá? Hebreus 2:10 fala: convinha de fato que aquele por quem é e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio do sofrimento. Outras traduções tá provações do sofrimento. Por quê? Porque para nós, hoje entendendo que somos celestiais, todos, eu creio, que está ouvindo essa mensagem, entendeu as coisas celestiais, eu vejo que não tem mais nenhum sentido nessa terra. Tem mais nenhum sentido. A angústia bate, a saudade bate. O desejo de saber, de ver novamente, que o tempo passe para voltar para casa, volta, bate em nosso coração, algo estranho acontece, mexe com o nosso corpo. Por quê? Porque convinha que aquele por quem é e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos. Porque por meio do sofrimento, para eles tem uma posição de glória e nunca mais pensar em falhar. E sempre lembrar. E quando nós pega aqui no Salmo 147, fala: Iau reconstrói Iau Shalã, reúne os exilados de Israel. Os exilados. Ele cura os corações despedaçados, porque muitos vão ficar aqui, quais nós não queríamos que ficasse, mas devido à desobediência, o coração fica despedaçado, vai ficar. Mas quando nós chegar lá e ficar de frente com o Iau forte e valente, isso nos alegrará de todas as nossas forças. Vai nos alegrar, vai nos dar força. Quando nós ver aquelas maravilhas, nós recebendo a vitória. Quando nós pega aqui em Salmos 147, 2 fala: Iau reconstrói Iau Shalã, reúne os exilados de Israel. Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus sofrimentos. Por quê? Porque, lembrando que nós estamos aqui numa missão, nós estamos aqui numa batalha, nós estamos aqui para fazer justiça em nome de Iau, Nós estamos sendo usados aqui, fomos tragos, igual está escrito lá em Salmos 18, fomos tragos para esse lugar espaçoso, para nós se munir de força, igual está
em Miqueias. Miqueias, vamos estar abrindo lá? Miqueias 4. Miqueias 4:14. Fala assim, desastre e a glória da dinastia de Davi. Fala assim, Miqueias 4:14. Na Yalxalã, 1640. Fala assim, agora reúne-te em tropa, filha de tropa. Colocaram o cerco contra nós. Com uma vara eles ferem na face o juiz de Israel. Viu? Muitos desprezando a palavra, ferindo aquele qual foi enviado para trazer o evangelho eterno. E ferindo também o exército. E nós vemos aqui, Salmo 147, e reconstrói Yalxalã, reúne os exilados de Israel. Ele cura os corações despedaçados e cuida do seu sofrimento. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma por seu nome. Viu? Ele conta cada uma. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma por seu nome celestial. Não é esse nome babilônico que nós recebemos aqui na Terra, mas pelo nome celestial. Nós vemos aqui que ele conta, irmão, 144 mil, porque ele sabia que esse ia ser o número exato dos fiéis e verdadeiros. E foi dado uma mina para cada um. Uma mina para cada um. Mas teve um que multiplicou o quê? 10 minas. Nós vemos que Mical, ele recebeu e ele restituiu aquilo que tinha sido perdido. Os filhos que tinham sido perdidos, ele restituiu. Ele multiplicou o número exato. Multiplicou o número exato. 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 E nós vemos aqui em Salmo 147, 4 fala, ele conta o número das estrelas e chama cada um por seu nome. Nosso Iau é grande e onipotente. A sua inteligência é incalculável. Iau sustenta os pobres e rebaixa os ímpios ao chão. Quando nós pegamos aqui em Apocalipse 3:7, fala assim, conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam Ialdi, mas não são, pois mentem, forçarei que venham e se prostra aos teus pés e reconheça que eu te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Iau, e dali nunca mais sairá. Viu, irmão? Que tremendo. E nós vemos que o papai Iau, ele vergonha todos aqueles
que tem os olhos altivos, mas com fiéis, ele se faz fiel. Ele cumpre a palavra. E quando chegar, irmão, quando passar o quando passar o ministério de Filadélfia sobre essa terra, muitos vão ver o que perdeu, porque Filadélfia, irmão, é perseverante. E nisso nós vemos que eles vão abrir os olhos. Abre lá em Isaías, vão estar lendo lá. Porque esse momento, irmão, não é para esses que estão aqui na terra. O Pai está querendo reconstruir o exército celestial novamente para destruir aqueles primeiros lá em cima, aqueles que estão pisoteando o santuário, para depois tratar com esses aqui na terra. Isaías 52, (52, 11). Fala assim: Ide-vos, saí daqui, não toqueis em nada do que seja impuro. Sai do meio dela, purificai-vos. Quando fala sai do meio dela, aí nós lembramos da onde? Os irmãos não precisam abrir, não. Eu vou abrir aqui, só conferir aqui. Zacarias 2:7. Vamos ver da onde que manda nós sair. Quem achar aí pode estar lendo. Quem quiser estar lendo, quem achar primeiro aí pode estar lendo, viu, irmãos? Deixar os irmãos também participar. Por quê? Porque essa obra, irmão, é dos filhos. Quem quer estar lendo? Deixa eu ver aqui. Irmã Cida. A irmã Cida. Abre o microfone aí, irmã. Fala com voz de trombeta aí. Zacarias. Zacarias Nayal Shalom. Zacarias 2:11. Nayal Shalom. Nayal Shalom 2:11. Na Almeida, se eu não me engano, é 2:7. Sião, salva-te, tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz Yahvé dos exércitos, depois que a glória me enviou, a propósito das nações que vos despojam. Quem vos toca na pupila de meu olho. Eis que levanto minha mão contra elas, para que sejam presa de seus escravos. Então reconhecereis que Yahvé dos exércitos me enviou. Exulta, alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho para morar em teu meio, diz Yahvé. Numerosas nação aderiram Yahvé naquele dia. Elas serão para ele um povo. Elas habitarão no meio de ti, e tu reconhecerás que Yahvé dos exércitos me enviou. Assim seja, irmão. Pode continuar aí no 16. Tá. Yahvé possuirá Judá, sua herança na terra santa. Ele elegerá novamente Yahvé Shalom. Silêncio, toda carne diante de Yahvé, sim.
ele se levanta em sua morada santa. Viu, irmãos, que tremendo. E quando fala Sião, por quê? Porque aqueles que confiam em Yahweh é como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E quando nós pegamos aqui em Isaías 52, fala assim: Ide-vos, sai daqui, não toquei nada do que seja impuro, sai do meio dela. Saia do meio dela. Viu? Falando para sair da onde? Zacarias 2:11. Sair do meio da filha de Babilônia. Não toqueis nada do que seja impuro, sai do meio dela, purificai-vos, vos que levais utensílios de Yahweh, mas não saireis apressadamente. Não deveis partir como fugitivo, porque Yahweh irá à vossa frente. O Yahweh de Israel será a vossa retaguarda. E quando nós pega aqui no 13, fala: eis que meu servo prosperará, ele se elevará, será o quê? Elevado às alturas, igual está em Salmos 18. Será posto nas alturas. Quando você pega Salmos 18, os irmãos não precisam estar abrindo, eu vou estar lendo aqui rapidão. Fala assim, Salmos 18, 34 fala: iguala meus pés aos da corça e me sustenta em pé nas alturas. E quando nós pega aqui em Isaías 52:13 fala: eis que meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como multidões ficarão pasmadas à vista dele. Assim agora nações numerosas ficarão estupefatas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhe haviam sido contadas e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Viu, irmão? Porque tudo isso que nós estamos aprendendo, falando das coisas celestiais, quando eles abrir os olhos, eles vão ficar de boca aberta. O que eles perderam? O que eles perderam? Banquete maravilhoso que estava sendo preparado nessa terra. É tremendo, irmãos. É maravilhoso. É tremendo demais. E nós vemos que as nações numerosas ficarão estupefitas a seu respeito, ficarão de boca aberta, não saberão o que falar devido a essas maravilhas, devido a essas revelações. E quando nós pega em Isaías 60:1 fala: põe-te em pé, fazendo um link com Daniel 12:1. Naquele dia se levantará Mical. Aí fala assim, Isaías 60:1 fala assim: põe-te de pé, resplandece, porque tua luz é chegada, a glória de Yahweh raia sobre ti. Com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações. Mas sobre ti levanta-se Yahweh, e sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas são carregadas sobre as ancas. Quando fala aqui, fala assim: ergue os teus olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm a ti.
o link exato. Aonde tiver o corpo, ali a águia irá ao encontro. Irá ao encontro. Todos aqueles que são de Iau irá ao encontro daquele que fala por Iau, porque ninguém conhece o pai a não ser o filho, e ninguém conhece o filho a não ser o pai. E lá em Isaías 22 nós vemos que ele será pai para Iaudá e para Iau-Xalã. E quando nós pegamos aqui em Isaías 60, nós vemos: as nações caminharão na tua luz, os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe, as águias vêm de longe. Tuas filhas são carregadas sobre as ancas. Então verás e ficará radiante, o teu coração estremecerá e se dilatará, porque as riquezas do mar afluirão a ti virão os tesouros das nações. Uma horda de camelos te inundará, os camelinhos de Mediã e Efá, todos virão de Sabá trazendo ouro e incenso, proclamando os louvores de Iau. Todas as ovelhas Cedar se reunirão em ti. Os carneiros de Nabaiote estarão a teu serviço. Subirão ao meu altar em sacrifício agradável e cobrirei de resplendor a minha casa. Quem são estes que vêm deslizando como nuvens, como pombas de volta aos seus pombais? Em mim esperam as ilhas, os navios de Társia, bem à frente. Por quê? Porque Paulo era de Tarso. Trazendo os teus filhos de longe, com sua prata e seu ouro. Aí quando nós pegamos aqui por causa do nome de Iau, teu Iau, por causa do santo de Israel, pois ele te glorificou. Estrangeiro, reedificarão teus muros, e os seus reis te servirão. Pois se na minha cólera te feri, agora na minha graça me compadeci de ti. Tuas portas estarão sempre abertas, não se fecharão nem de dia e nem de noite. Nem lá em cima e nem aqui embaixo, na escuridão, a fim de que se traga a ti riqueza das nações e seus reis sejam conduzidos a ti. Grato ao Papai Yauch, irmãos. Essa é a mensagem que o Papai Yauch nos trouxe hoje para alegrar o nosso coração. E nós vemos aqui que todos virão atrás dessa mensagem, irmão, que nós estamos deixando. Todos. Nunca houve, irmão, uma mensagem igual essa, de ânimo, de esperança, em tal escuridão que há nesse mundo. Nunca houve. Nunca houve. Nós vemos a trepidez do mensageiro. Nós vemos o tanto que o Papai Iau tem feito por nós, tanto que ele tem nos enchido o nosso espírito, porque nós somos aqueles que foram exilados, aqueles que possuiu sua herança por pouco tempo. Por pouco tempo, irmão. O Papai Iau Supremo vai voltar com nós para lá. Nós vemos aí que está tudo se encaixando. Tudo se encaixando. E a palavra fala que será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Salvou sua família, irmão. Sua família.
Entende? Então eu falo com os irmãos, perseverar, estudar, alimentar a fé, a esperança, porque nesse mundo não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem. A nossa esperança tem que ser lá em cima, tem que olhar com os olhos de águia. Aquele que depositar toda a esperança em Yahweh, depositar toda a esperança em Yahweh, esse vai ser bem sucedido e não tem nada a perder. Não pode ver a diferença aqui nessa terra, mas a diferença vai ver quando chegar lá. Nós vemos a sabedoria do papai Yauch, com aqueles homens daquela época, ele falando, e aquele povo tentando tirar, contrapor ele, e não conseguia. Com tanta sabedoria, ele não quis adquirir nada nessa terra, não quis fazer nenhuma obra assim, humana nessa terra. Por quê? Porque ele não queria gastar a sabedoria dele nessa terra. Ele não queria gastar a autoridade dele nessa terra. Porque o reino dele era lá em cima. Nós vemos Paulo. Paulo era rico na época que ele perseguia os crentes, aqueles que criam na palavra de Yahshua ou Mashiach. Ele era rico, abriu mão de tudo, até da própria vida. E não foi 3 anos e meio, não. Foi 10 anos. Se tornando digno de ser primogênito. De ser primogênito. Aleluia. Entende, irmãos? Não foi 3 anos e meio, foi Bruno. de perseverança. E nós estamos aqui, irmão, passando por essa provação. Eu falo para os irmãos, por pouco tempo, assim, por pouco tempo, nós tomou posse da nossa herança, por pouco tempo, assim também, por pouco tempo, nós também vamos passar por esse sofrimento aqui. Vai ser restituído para nós novamente. Para os filhos bons, muitos bons, aqueles que são Filadélfia e Sardes, vestes limpas. Vai ser entregue, vai ser dado, o reino inabalável. E essa é a mensagem, irmãos. Grato ao papai. Aleluia, adorado seja, né, Bruno? Ô, Bruno, estou lembrando aqui no decorrer da mensagem, você até pediu para colocar o versículo aqui, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. E como foi o apóstolo Shaul também que deixou, né? Essa mensagem, eu lembrei aí a hora que você citou a parte aí de que às vezes estamos fracos, né? E aí eu achei um versículo aqui bem conhecido, que fala, o apóstolo Paulo também fala aqui, ó, em 2 Coríntios 12, versículo 10, aqui na Almeida está escrito assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor do Mashiach. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Aí, glorificando a Yahweh em toda a situação, né? E eles falando, eu estou fraco, então eu estou forte agora, porque eu suportei tudo isso, né? E ele achando que poderia estar em algum momento de fraqueza, igual pode ser conosco, né? Nessa caminhada aí, igual você falou. Então, eu lembrei desse versículo aqui, quis ter lido ele para... Não sei se você já conhecia. É tremendo, irmão. É tremendo. E Paulo, ele tomou posse daquela promessa, enfrentar aquela tribulação por aquele período que ele ia ganhar a coroa da vida. Aleluia. Maravilha. Hoje... Pessoal, tem alguém no nosso meio que quer fazer alguma pergunta desse tema aí de hoje e tudo? Estamos aqui com mais uns minutinhos para a gente estar encerrando. Ao pessoal do YouTube que está assistindo aí, sejam bem-vindos. Se tiver alguma pergunta aí no YouTube também, pode digitar no chat que a gente traz para cá, tá, gente? Quem estiver ouvindo aí, aleluia.
Pode continuar, irmão Bruno, perdão, hein? Irmão, paz de Alfa. A paz de Alcho, irmão. Irmão Quem que é? Bruno, Irmão Davi. irmão Davi, eu Oi, achei irmão. interessante, eu achei interessante só para compartilhar aí com os irmãos, o Salmo 33 da Bíblia Almeida. Posso ler ou o irmão lê aí? Pode estar lendo, irmão. Exaltai, ó o justo, noial. Ao reto fica bem louvá-lo. Celebrai, ó Iau, com harpa. Louvai um cântico, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico. Tanjais com arte e com júbilo, porque a palavra do Iau é reta. E todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o reto. E a terra está cheia da bondade do Iau. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Achei bem interessante, irmão. Tremendo, tremendo. Tremendo, E, né? irmão Davi, irmão Davi, Sim. nós vemos o nome é um nome bem abençoado, E o que o irmão tem pouco tempo, não tem, que o irmão tá na caminhada aí conosco? Irmão, desde 2019, mas é assim que o irmão, o mensageiro de Sardes, fez aquela data de 23 de abril, e lá para cá eu abandonei ele e só segui os irmãos. Mas antes eu já acompanhava os irmãos já. Entendi, irmão. Ali eu Entendi. só abri os olhos e vi que os irmãos estavam com a verdade, sabe? E de lá Grato para cá eu não quis outras coisas mais, só isso. Grato ao papai Alcho, irmão. Grato a Deus. Aleluia. Tem mais alguém, irmãos? Gostaria de fazer alguma pergunta? Senão nós vamos partir para estar encerrando. Aleluia. Adorado seja Iau. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Aqui só gratidão, pessoal, pela live, quem está assistindo lá. Ótimo. A gente fica feliz, né, irmãos? Alargando as fronteiras, né? Como se diz, né? A gente fica feliz por isso. Com essa possibilidade, né, que estamos tendo hoje também de publicar essa nossa reunião no YouTube, está sendo muito bom e vai crescer mais e mais com a vontade do nosso papai Alcho. Irmão Bruno, aí o Bruno caiu, Bruno? Acho que ele desconectou lá. Os irmãos estão ouvindo? Sim. Vou... Já tá aí, acho que já tá aí. Oi, Bruno. Deixa eu ver aqui. Ele que... ele entrou Grato de novo. papai Alcho. Você deu uma caidinha aí, né, Bruno? Tá certo. O celular tinha descarregado. Descarregado, você pôs do correto. Já. Entendi. Já voltou rapidão. Ô, Bruno, então nós vamos partir para o encerramento. Inclusive, eu estou vendo aqui, tem um outro Natanael na sala aí, Natanael com TH Maciel. Seja bem-vindo. É a primeira vez, irmão Natanael, que você está na live conosco? Não sei se ele consegue abrir. Só para saber. Irmão, é de onde, irmão? Sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, viu, irmão Natanael? Eles me chamam de Natanael, mas eu tenho o José antes também. Então, se você quiser me chamar de José também, eu atendo. Mas foi bom ver o seu nome aqui, me chamou a atenção e eu vi que era uma pessoa visitante, né? Seja bem-vindo à nossa live aí. Todo domingo às 19h30 a gente está junto aqui, tá bom? E a abençoe você, sua casa, sua família. Irmão Marco Beethoven, quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo, irmão.
Ah, porque você abriu o microfone aí, então você que vai orar para a gente hoje aí, despedir-nos com a graça do Papai Alcho. Já abriu o microfone, já recebe a missão. É desse jeito aqui. Aleluia. Desse jeito. Graças a Yalcha, graças a Yalcha. A gente voltou de Congonhas agora há pouco. Olha, como é que foi lá? Eu tô até no carro, viu? Estava ouvindo a ministração. Vamos orar então, finalizando, né? Grandes coisas o papai tem feito por nós, Assim seja. né? Só tô parando aqui rapidinho. Vamos invocar então o nosso papai, né? Oi, Yalcha. Oi, Yal. Oi, Yalcha. Oi, Yal. Oi, Yalcha. Oi, Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Papai, somos gratos porque tu tem revelado cada dia mais a verdade e cada dia mais nós temos compreendido quem somos, temos compreendido tudo aquilo que ficou em oculto, porque tu tem mostrado a tua verdade. Pai, que essa semana seja uma semana abençoada para cada um dos irmãos. As pedrinhas que ainda estão para serem juntadas, papai, nos abençoe para poder encontrá-las. Nos honre, pai, porque é uma honra quando nós encontramos uma pedrinha, quando nós encontramos aqueles que fazem parte, pai, de um exército celestial. Papai, abençoe a vida do mensageiro. Abençoe, pai, para que cada dia mais se cumpra a tua promessa, pai, em nosso meio. Abençoe a vida do irmão Bruno, que tão prontamente tem ministrado a tua palavra, tem sido bênção, pai, para as nossas vidas. A casa dele, a família, o emprego, tudo venha a ser abençoado. Assim também a vida do irmão Natanael, papai. Abençoe a vida desse irmão que tu enviou, preparou ele desde tempos antigos para fazer com que essa obra fosse enviada, pai, através dos vídeos, das lives. Pai, honre a vida desse irmão e também a sua família. Que cada um dos irmãos, ó Pai, aonde estiver, seja alcançado por essa mensagem. E conforme a tua palavra, Pai, que tu se revela a quem tu quer se revelar, conforme está escrito ali em Lucas 10, 22, que mostra, Pai, claramente que o Pai conhece o Filho conhece o Pai, o Filho se revela a quem ele quer se revelar, papai. Muito grato, papai, muito grato, porque a tua palavra tem sido revelada àqueles que verdadeiramente querem a verdade. E assim, Pai, nós entregamos a nossa vida, o nosso dia, tudo nas tuas mãos. Cada dia que se aproxima o nosso dia, Pai, tem sido bênção, porque nós temos conhecido um maná celestial, ou antes nós nunca imaginávamos entender e conhecer nesse corpo tão limitado, mas mesmo no corpo tão limitado, tu nos capacitastes, ó papai. Então, papai, eu entrego nas tuas mãos cada um dos meus irmãos, seja eles perto ou longe, mas sabemos que estamos em um só espírito, que é o teu espírito, papai. É o teu espírito em nós. Gratidão, papai. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Gratidão, amados irmãos. Gratidão. Gratidão eterna ao papai Yalcha. Aleluia. Gratidão. Adorado seja Yal. Adorado seja Yal. Irmãos, obrigado pela presença de todos aí.
Bom descanso, bom repouso e estamos juntos aí no próximo domingo, se assim nosso papai permitir, né? Nós estaremos novamente aqui. Assim seja. Boa noite, irmão. Uma semana abençoada a Boa todos. noite, irmãos. A paz de Deus para todo mundo, hein? Todo mundo na paz de... Tchau.